Gente, o que rola é o seguinte: não podemos nos curvar à insensibilidade do mundo e não vou deixar assim aberto, vou falar de fato o que tá perseguindo a nossa paz, né? A nossa tranquilidade. A gente tá num momento delicado. Eu podia destacar aspectos econômicos, mas eu vou focar em um, que eu acho que esse perturbou a nossa sensibilidade de uma maneira muito intrínseca, que é o feminicídio, né? O fato da gente viver hoje assombrada pelo medo do patriarcado. Não que assim não fosse antes, até porque as bases constituintes desse Estado brasileiro é o capitalismo, o patriarcado e o racismo, né? Você empurrar para o lado de lá aquelas pessoas que não são consideradas pessoas, não são consideradas subjetividades pensantes, não são consideradas parte da solução desse problema criado dentro de uma estrutura opressora. Elas são empurradas no lugar de outros, né? Outrização. E a gente vem assistindo um show de horror de feminicídio que nos dá uma sensação assim de completa desesperança em relação à nossa existência mesmo, né? Eu fiquei pensando nisso por uma série de coisas que estão me atravessando, mas eu vou destacar as figuras, né? As figuras. Ontem eu escutei o Alê Santos e o Alê estava falando sobre como que ele vai elaborando ali os papéis dos membros da família dele, né? Os masculinos, os homens, e como que isso enseja em uma omissão é, em que mulheres são sobrecarregadas e acabam sendo gestoras do campo emocional. Com isso, o patriarcado ele faz o quê? Ele retira a nossa força motriz, a nossa força vital, daquele lugar em que a gente consegue tatear o mundo com sensibilidade, com bem viver, com esperança, porque o medo ele acaba atravessando a nossa existência. Ele não precisa ser um medo exclusivamente concentrado, uma vez que você pode pensar que essa problemática da violência doméstica inerente ao patriarcado e a subjugação de pessoas sendo consideradas, então, coisas, né, posse, em que é instituída uma lógica de que você é minha, né, é, mostra um lugar onde as formas como foram instituídas o poder desequilibraram e muito a nossa forma de alcançar o bem viver. Porque viver com medo, viver à sombra de opressões tão estruturantes como é o patriarcado, o racismo, a misoginia, né? Então, porque é nessa entrecruzada, se você é mulher preta, você tá no sul global, você tá na ponta periférica, você vai sentir mais medo ainda, né? Porque essas violências são acometidas dentro do ambiente doméstico. E eu falei do Alê porque eu lembrei, na verdade, é, da, de como que isso se dá nas nossas próprias famílias, né? Não precisa ir para os jornais para a gente ver que tem uma grande estrutura opressora acontecendo. As nossas é, famílias, né? As formas como se normatizou o conjunto familiar, ele coloca a gente num lugar de muito medo e muita sombra, já que parte considerável, eu acredito que isso também tem a ver diretamente com a pressão gestora disso, que é o colonialismo, né? Quando você tem uma estrutura patriarcal, misógina, racista, o que congrega tudo isso é o colonialismo. Então, as nossas relações íntimas, elas vão ser atravessadas por isso, né? A Bell Hooks já falava dessa estreita relação entre as nossas relações internas e íntimas e os adoecimentos, é, as opressões, as microagressões que acontecem nessa seara, e as não são nem micro, né? Às vezes, vias de fato mesmo. E para você sair dessa moldura e construir relações onde você saia fora
desse conjunto, é muito difícil porque é uma questão estruturante, né? A gente tem a violência instituída pelo patriarcado. A violência, ela é sinônimo de masculinidade, eu acho que já começa por aí, né? A concepção de masculino, tal como a gente construiu, está implicada diretamente no patriarcado. E aí você tem um sistema de castas muito bem instituído pelo colonialismo, onde esse homem branco vai estar no topo. A Zingieri ainda menciona esse branco do topo como uma lógica Leonardo DiCapriana, né? Então você tem essa figura de um homem viril, branco, rico e que tudo pode, que nada vai acontecer. O filme O Lobo de Wall Street mostra bem isso, né? O quanto que você chega num outro lugar de humanidade quando você percebe a masculinidade branca e como que ela vai tá implicada em outros modos de viver também, quando, por exemplo, a gente assiste Django, né? Para continuar aqui o diálogo sobre esses arquétipos do que é o homem branco, o que é o homem preto, como é que se configura o patriarcado. E para não perder de vista o que eu tô querendo trazer para cá, que é esse ponto central da sensibilidade, da força vital, é difícil você encontrar saídas, né? Saídas nessa moldura colonialista. Como é que você vai instituir um Estado cujo matriarcado e essa é a contradição, né? Porque o matriarcado, ele é vigente também. Dizer que o matriarcado não existe é uma grande falácia, porque a gente tem experiências matriarcais difundidas, mesmo com o colonialismo em curso. Então, quando a gente vai falar das mães de santos, as casas de terreiro, ou quando a gente vai falar da matrigestão, das casas de mulheres que são as pessoas que são as gestoras dos seus lares, né? Economicamente falando, na educação dos seus filhos, você tem um matriarcado, mas esse matriarcado ele não é institucionalizado. E a imagem, acho que aqui tem a questão interessante da análise do ficcional, né? Do que vai se criando como uma imagem de uma pater-família. Eu lembro no primeiro ano do direito, quando eu estudei o conceito de pater-família, aquilo horrível, né? Um som horroroso, né? Em que você coloca na cabeça, no topo da família, esse sujeito supostamente racional, que tudo sabe, que vai gestar ali os efeitos da família. Isso é uma grande mentira. O Sul Global nunca conseguiu alçar esse modelo. Homens negros nunca chegaram a esse lugar de humanidade. Mulheres negras são as que, de fato, como Lélia Gonzalez vai falar, as que são as gestoras matriarcais, que deu conta não só de corporeidade, como também de linguagem, porque a gente interviu, inclusive, no formato da língua portuguesa, criando o que Lélia Gonzalez vai chamar de português. E aí eu vou resgatar o documentário da Beatriz Nascimento para falar aquela clássica frase que ela fala no filme Ori, que eu sou atlântica, né? Ou seja, a experiência atlântica, ela modificou o nosso corpo, modificou a nossa força motriz, modificou a nossa sensibilidade. E agora a gente se encontra em 2025 num cenário chocante, onde a violência ela é institucionalizada, ela acontece na mão do Estado, nos seus aparatos militares, por exemplo, mas ela tá infiltrada dentro das nossas casas, né? Você tá vivendo um cenário onde o medo ele é mais de dentro do que de fora. Você tem o medo do Estado, porque o Estado ele possui a bala, né? Ele possui a violência institucionalizada. Isso porque eu só estou fazendo recorte realmente sociológico. Se eu estivesse falando do aspecto econômico, isso também seria atravessado, porque o colonialismo, as bases, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. O que ainda nos faz pensar que o colonialismo não desligou a sua máquina? As bases constituintes do Estado são gestadas pelo mesmo modelo colonial. Então, as mesmas figuras que eram as pessoas que detinham os engenhos, hoje estão gestando o Estado no executivo, no legislativo, no judiciário, né? E você gera esse corpo patriarcal fechado em si, em que o homem negro muitas vezes está de fora desse pacto, justamente por ser
um pacto da branquitude, mas que ele reproduz as mesmas chaves do patriarcado, né? E aí você tem algo acentuado, que é tentar compreender como que a gente sensibiliza e como a gente produz essa sensibilidade sensorial no corpo para sair disso. E aí é óbvio, se o colonialismo ele gesta o nosso modelo de vida até hoje, né, o Estado, na mão do Estado, não vai haver uma quebra se a gente estiver dentro desse mesmo modelo de estrutura estatal, né? Eu penso que assim, a gente fortalecer a nossa rede de afetos entre mulheres, porque muitas vezes, e aí eu tô tomando bastante cuidado para também entender que a experiência de mulheridades, elas são particulares, mas quando a gente está frente ao patriarcado, e esse patriarcado hegemônico, que figura na imagem de Leonardo DiCaprio, ele não quer saber se você tem sensibilidade ou não, ele vai te atropelar, né? E esses atropelamentos, eles vão se dar nessas violências do cotidiano, né? Seja você sentindo o impacto da violência doméstica, o feminicídio, que é esse aniquilamento da outricidade, mas ele vai se dar antes até disso. De maneira que você não vai conseguir se institucionalizar, por exemplo, que é o fato de nós não termos um volume absoluto de mulheres em congressos e poderes decisórios, em cadeiras. Se falar da experiência da mulher negra, então ela é irrisória, né? Se a gente está falando de mulheres brancas que estão falando em paridade, eu falo pela minha própria realidade enquanto advogada, a OAB é uma instituição que você vê isso acontecendo com maestria, onde existe o ideal de paridade, mas quando a gente fala de mulheres negras, esse número é irrisório, não aparece. Ou no mercado formal corporativo, onde você vai ter 1% de mulheres negras, acho que não chega a 1% nos cargos executivos, nos lugares decisórios. Ou seja, é toda uma cadeia, né, de produção dentro do patriarcado que injeta medo, desgraça, terror para as nossas relações, que são as nossas relações tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E então pensar em formas, né? Obviamente a gente pode falar em políticas públicas, como são as delegacias especializadas, os cuidados especializados do acolhimento, uma vez que essa denúncia é feita e é produzida para um acolhimento, mas não há como a gente prosperar enquanto mulheres, sobretudo do sul global, né? A gente não vai prosperar enquanto mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres negras, mulheres travestis, outras mulheridades, se a gente tiver gestada e implicada em sistemas patriarcais. E, obviamente, acho que a grande sacada aqui é a gente entender que a gente já faz matriarcado. Né? O matriarcado ele não é uma instituição ideológica, ele é uma coisa que se dá na esfera do real, né? Como eu mencionei já o exemplo dos terreiros, mas a gente poderia falar em estruturas íntimas mesmo, né? Quando a gente tem aquela imagem de uma mulher negra trançando o cabelo de outra mulher negra, aquilo ali faz uma linha do tempo transgeracional de marcação de cuidado, né? De afeto, de como que mulheres negras também vão fazendo esse trânsito, esse deslocamento, essa mobilização social em coletividade. E se a gente não olhar para essas experiências, né? E aí, aqui é uma coisa muito delicada, porque no começo do ano passado, eu achei extremamente interessante, mergulhei na linha mesmo, né? Acho que é Eleanor o nome dela, Eleanor, que fala sobre o mulherismo africana. E aí a gente tá realmente falando de uma outra cosmopercepção de mundo que precisa ser acionada, né? Quando a gente vai lá em Sobon Fossomé e ela tem todo um discurso em torno da intimidade, não é à toa, né, o uso da palavra intimidade para falar numa experiência coletiva de afetos. E aí volta para essa questão do sensorial. A gente tem que é um desperdício a gente colocar nossa capacidade, nossa força vital em relações íntimas
que não estão prontas para observar o matriarcado como utopia, mas como utopia de alcance mesmo, de horizonte, de olhar e buscar, né, para si. É, e aí é uma coisa assim, odiamos homem, odiamos o patriarcado enquanto estrutura e por consequência disso, as masculinidades elas vão precisar criar caminhos sensoriais, em que esses caminhos sensoriais eles sejam voltados para a própria masculinidade, né? E para a derrubada de pensamentos fechados sobre esse sujeito que quer imprimir a lógica de Leonardo DiCaprio, né? Tanto que no filme Django, o rapaz que faz, acho que é o Samuel Jackson, que faz o enfim, ele é um dos empregados ali do Leonardo DiCaprio, né? Ele tenta ao todo tempo gestar e fazer a manutenção do patriarcado a serviço desse senhor de engenho. Então a gente precisa quebrar essas molduras e não haverá prosperidade se o matriarcado não for a nossa utopia, a nossa linha de vivência, em que a gente não pensa, né, no extermínio de outras vivências, gente, é isso.